Doutor Everaldo, bom dia. Doutor Everaldo foi presidente da Câmara, também candidato a prefeito nas últimas eleições. E eu lhe pergunto inicialmente sobre o seu papel hoje, né? Como o povo, quando alguém perde uma eleição, o pessoal costuma dizer, o pessoal me colocou na oposição, né? Alguns acabam aceitando essa situação que o povo coloca, outros não, acabam migrando. Mas o senhor continua aí, portanto, na oposição. Como é que está a oposição hoje, o senhor analisa assim? Antes da gente falar da situação de hoje do município, que o senhor vai falar também. A oposição hoje, ela está muito dividida, ela está sem um líder, ela carece de um líder. Como é que está a oposição hoje? Bom dia, Léo Valente, bom dia, ouvintes da Rádio Andaiá. Bom, eu digo que eu voltei à minha posição de cidadão, né? Nós disputamos uma eleição diferente, uma eleição com 5 candidatos, e que, como todas as eleições que passaram, ela foi polarizada, né? E a gente observa, né, que o Rogério Andrade, o prefeito Rogério Andrade, venceu a eleição, e aquele que foi o segundo colocado, o que teve uma votação expressiva, sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Você fala do prefeito, o ex-prefeito Humberto Leite, ele que não teve, né, não reconheceu o apoio dado por um grupo, onde ele deu 20 mil votos. Em momento algum ele veio agradecer aqui na Rádio Andaiá, ou em qualquer outro microfone, essa votação, porque ele acreditava... Ele falou no próprio dia da eleição. Ele acredita ou acreditava que os votos é dele. Eu lhe digo que ele teve recentemente 2 candidatos a vereadores que disputaram a eleição por ele, que foram a óbito. E a gente não viu a presença desse líder aqui para poder fazer a sua última homenagem, tanto ao japonês na época, como ao Vavaldo Mutum. Então, oposição a quem? Então nós temos, né, muita responsabilidade, porque entendemos que disputamos uma eleição, né, de forma bastante democrática, ao ponto depois de reconhecermos a vitória do atual prefeito, ligamos para eles e parabenizamos, pedindo a ele que cuidasse da nossa cidade. Voltamos à posição de cidadão, de uma pessoa que quer o bem de Santo Antônio de Jesus, quer continuar empreendendo, gerando emprego, e que continuará fazendo as críticas quando houver necessidade de se fazer críticas, até porque ninguém está isento, né, das críticas, porque inclusive elas fazem a gente crescer. Então essa é a posição de Dr. Everaldo. Eu sempre fui uma pessoa independente. A gente não pode ser oposição de qualquer forma, ou apenas, né, para poder desagradar ou torcer que a gestão atual não consiga avançar. O pessoal chama de oposição raivosa. Exatamente. O pessoal usa muito esse termo, né? Exatamente. Então o senhor não é dessa oposição raivosa? Não, de maneira nenhuma, nunca fui. Até já fui taxado como tal, mas nunca fui. A gente às vezes é mal interpretado por ter opinião, por ter um posicionamento, né? Porque ganhar ou perder a eleição é consequência. Agora o prefeito atual já lhe chamou alguma vez, depois de eleito, ou para conversar, ou para alguma opinião, já lhe ligou? Porque às vezes é muito comum. Tem prefeito que não, tem prefeito que se preocupa em colecionar adversários. E não vê, não... Agora tem gente que às vezes liga. Teve alguma situação dessa? Sim, eu acho que o que vamos dizer assim, a qualidade que o prefeito Rogério Andrade tem é justamente essa habilidade política. Eu dizia que ele foi hábil ao ponto de conseguir fazer uma articulação onde ele colocou gregos e troianos juntos, né? Ele colocou pessoas que pensam muito diferente, e que eu digo também que eu não sei se ele chegará até o fim da sua gestão com esse mesmo grupo que ajudou ele a eleger, porque a gente vê muita gente, né, olhando para o umbigo, muita gente pensando em si e não no coletivo, no município. Então a gente vem, inclusive, dar esse testemunho porque a gente entende que se tem uma qualidade que o prefeito tem, né, se foi uma coisa positiva que ele teve, então foi ele continuar buscando essas articulações, destravando esses recursos que o ex-prefeito não teve habilidade, né, como o canal do Mutum, que estava parado, que eu até tentei naquela viagem que fui a Brasília com Conceição Gonzalez e com o atual prefeito, mas não havia essa responsabilidade e esse compromisso, né, com Santo Antônio de Jesus. Então a gente vê essa habilidade do atual prefeito de buscar isso. Agora, para ele poder, como eu disse em outra emissora, ele precisa deixar de ser menos político e ser mais gestor, de estar mais próximo
inclusive cobrar dos seus, né, colaboradores, do seu secretário, porque tem secretário do prefeito que só vive na internet, passa o tempo todo defendendo como se estivesse ainda no processo eleitoral. Então a gente tem que ter esse tipo de responsabilidade e entender que a eleição já acabou. Na sua que opinião, o prefeito agora é prefeito de quem votou e de quem não votou. Achei curioso que o senhor destacou aí, né, alguns pontos positivos, assim, dele, a qualidade ali, Sim, como gestor, e é claro, cobrando também outras situações. Agora, o que é que o senhor coloca hoje como o maior problema da cidade, o maior desafio para o atual gestor? Onde é que estaria ali, entre tantas situações que no momento desse qualquer gestor enfrenta aí nesses 3 primeiros meses e tal, mas qual é onde tem sido o gargalo? Na gestão passada o pessoal batia muito na saúde. Pois é. O que eu vejo é o seguinte, essa vontade, né, eu espero que ele continue com esse mesmo empenho, né, porque isso foi também compromisso de campanha do atual prefeito, que ele busque a resolutividade dos problemas. Parece que os prefeitos que passaram colocavam os problemas debaixo do tapete. Como se fosse assim, não, isso aqui não é comigo, eu vou aguardar que o próximo resolva. Então, ele identificou esses problemas e a população também, porque qualquer pesquisa que se faça, 90% da população reclama, diz que a saúde está aquém. Há uma necessidade de uma intervenção imediata para que a gente possa, né, melhorar essa saúde, e isso tem meios, né? E nós, por militarmos na saúde, a gente não pode nos isentarmos dessa responsabilidade, porque nós fazemos parte da saúde suplementar, né? O SUS e as clínicas particulares, elas não são o serviço público de saúde e as clínicas particulares, elas não são concorrentes, elas se complementam, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade e entender, inclusive, que ainda ele está no seu prazo, o seu prazo de validade começou agora, mas é preciso que ele não cometa os mesmos equívocos que a outra gestão cometeu, que ele não passe, né, que ele não seja acometido da síndrome da cadeira bonita, né? A gente tem essa preocupação, porque parece que as pessoas que sentam naquela cadeira param de ouvir, né, e de enxergar o óbvio, porque ficam cercados de bajuladores, de pessoas que só olham para o próprio umbigo. Então é esse receio que a gente tem, é com esse objetivo que a gente quer chamar a atenção do atual prefeito, que ele realmente se dedique, que ele tenha essa mesma força que ele tem na vertente da política, na sua maneira de ser, na gestão, entendeu? Que cobre dos seus colaboradores e que aqueles que não derem resultado, que troque. Como é que está o senhor hoje, já olhando para 2018, que está logo ali, que está ali na frente? Doutor Everaldo pode voltar a ser candidato a deputado? E na eleição passada para governador, o senhor marchou, abraçou a campanha do governador Rui, esteve com Jorge Sola para federal, esteve com Alan Sanches para estadual. A tendência é de seguir esses mesmos passos, ou o senhor tem ali conversado com novas pessoas? Pois é, Léo. Em relação à política, é o que eu digo, a gente precisa praticar cidadania. E praticar cidadania é você não ficar isento da política, senão o que acontece? O que nós estamos vendo no Brasil, um bando de corruptos envolvidos, onde o cidadão comum não pode proteger ou defender os seus interesses, os seus direitos. Não, outro dia teve um ouvinte aqui, nisso que você está falando, que disse, porque o programa está falando muito de política. Eu disse, meu amigo, quando a gente fala de futebol, tá a política ali no meio. Quando fala da sua manteiga, do preço do feijão, seja lá o que for, é questão política. E o povo também não pode, quando ouvir falar de Lava Jato, querer desviar o interesse, tapar os ouvidos. Pois é, então a política a gente pratica todo dia, a política da boa vizinhança, a política pública, né, em casa, com os filhos, com a mulher. E em Santo Antônio de Jesus, a gente tem que buscar representantes realmente que tenham um interesse, que defendam os interesses de Santo Antônio de Jesus, né? Ser candidato, eu não tenho interesse de ser candidato a deputado, porque eu já tive a experiência de legislar e não é a minha vocação. Eu sou uma pessoa voltada para o executivo, para executar, para trabalhar em gestão, entendeu? E eu reconheço que a gente pode sim, mesmo diante de tantos nomes que estão, né, enlameados aí, a gente pode buscar, inclusive pessoas novas, para a gente dar essa tutela de representar a nossa cidade, a nossa região. Em relação ao passado, a gente não pode errar. A gente não pode estar no mesmo equívoco, né? A gente não pode continuar na mesmice.
A gente já experimentou do deputado estadual que você citou aí, que é um deputado que às vezes eu peço até desculpa às pessoas que votaram, que eu pedi voto, porque eu não reconheço, inclusive, nenhuma atitude, nenhuma atividade que ele trouxe para a nossa cidade. Na verdade, ele fica o tempo todo buscando, né, ser um genérico do atual prefeito. Eu diria que ele pisa na pisada do Rogério Andrade. Na hora que o Rogério Andrade está com o Humberto, ele está com o Evaldo. Na hora que ele está com o Evaldo, ele está com o Humberto. Então, a gente vê qual é o interesse. Extremamente pessoal. O que foi que se trouxe para Santo Antônio de Jesus? Absolutamente nada. E política existe a questão chamada gratidão. O que nós queremos é pessoas que defendam. Quanto à questão de, como você mesmo falou, candidatura de governo, a gente precisa sim um representante, deputado estadual e deputado federal, porque o governador, enquanto seja ele quem for o candidato, pega na sua mão quando é candidato. Depois da eleição, ele só lhe recebe se você tiver um deputado aliado que venha ligado que lhe traga um deputado. Exatamente. Então, se a política é desse jeito, a gente vai ter que, né, buscar focar desta forma. Mas o mais importante é alguém que defenda os interesses da nossa cidade. Voltando aqui a falar sobre a gestão, sobre a situação de agora, a situação que o senhor atua bastante. Só para responder especificamente aí a Jailson, eu quero dizer que nós não temos absolutamente nada contra o atual prefeito. Absolutamente nada. Inclusive, nós torcemos, pelo sucesso dela. Porque tudo que ele fizer de bom, de positivo, isso vai fazer com que o próximo prefeito tenha menos dificuldade do que ele está tendo. Agora, não posso esquecer de dizer que ele foi um dos maiores responsáveis, porque foi ele que apoiou Humberto Leite. Na época, foi o maior cabo eleitoral de Humberto Leite, foi Rogério Andrade. Então ele, né, ganhou a eleição e tem agora uma obrigação dobrada em poder fazer diferente e buscar os equívocos que estão acontecendo, que ele recupere o mais rápido possível. Porque para a população não são apenas 3 meses o problema da saúde. Né? É justamente o tempo, né, que o ex-prefeito deixou de fazer as coisas e agora os 3 meses de gestão. Então a responsabilidade dobra. Né? A verdade é essa. O senhor mesmo, na questão de ser candidato, ou apoiar alguém ou de fora ou daqui para estadual? Não, veja só, eu acho que deputado federal, a gente está fazendo um alinhamento com Félix Júnior. Com Félix Júnior. Até porque Félix foi o candidato que nós apresentamos em 2010. E houve aquela manobra do próprio Humberto Leite junto com Félix, me tomaram o partido. E hoje Félix reconhece que o apoio que ele deu foi um apoio que não foi reconhecido pelo ex-prefeito. Ele, numa entrevista aqui, chamou o ex-prefeito Humberto Leite de atrapalhado. Então o PDT é um partido que a gente se identifica, né? Félix é um cara que mostrou identidade com o grupo, foi o cara que deu a vitória na época ao grupo, com o 12, não exigiu absolutamente nada, nenhum tipo de secretaria, não fez nenhuma carga em relação apesar de ter uma das grandes empresas de construção civil, para se poder ter obras aqui no município, apesar de ter sido excluído do processo pelo prefeito e pelo deputado estadual Alan Sanches, né, quando foi retirado o prefeito do PDT, levado para o DEM em troca de absolutamente nada, né, ele se manteve, ele continuou com o grupo, né, foi um cara, demonstrou até humildade em relação a esse grupo. Então eu acho que nós temos, e tem contribuído, foi o deputado que mais injetou verbas aqui no município, emendas parlamentares. Então não tem por que a gente voltar a reconhecer, né, em Félix dar a ele mais esse voto de confiança. Muito bem. Doutor Everaldo, agora sobre a questão da saúde, que o senhor milita bastante na área. Ainda aquele gargalo, né? E a gente observa isso necessariamente, não só aqui, como também em alguns outros municípios, não necessariamente em todos. E foi reconhecido pelo próprio secretário de saúde do município. A semana passada ele esteve aqui, ele disse que a coisa não está como ele gostaria que estivesse, que é, por exemplo, os postos, ou a metade ou a maioria funcionando plenamente. Ainda não está funcionando, né? Ainda a questão, ou falta médico, ou falta enfermeira, e a gente ouve isso constante dos nossos ouvintes.
O que é que acontece com a gestão da saúde? Há algum problema lá em cima? O recurso que é enviado é pouco para alta demanda? Ou há um problema na gestão aqui embaixo? Veja só, eu até quero parabenizar porque o secretário está reconhecendo essas dificuldades. Porque a maior virtude do homem é você reconhecer as dificuldades. Não, quando você a coisa não tá boa e você tá dizendo que tá boa, é sinal de que ele não vai melhorar nunca. Exatamente, então ele está reconhecendo. Então isso é uma expectativa positiva, né? Agora, o que a gente observa, quando fui diretor da Quarta Díris aqui, eu dizia que o secretário de saúde de Santo Antônio de Jesus, ele é subsecretário de todos os outros municípios aqui da região. Porque ele tem que dar esse apoio estrutural. Muitas pessoas migram porque nós somos a referência em saúde, né? Nós temos o hospital regional, nós temos a maioria das clínicas, nós temos a Santa Casa de Misericórdia, né? Teríamos que ter a UPA funcionando, e é uma dessas, e é o que nós, né, entre aspas, estamos pegando no pé da gestão para que se funcione, mas em conversa com o próprio prefeito me garantiu que logo após se colocar os postos de saúde funcionando, irá colocar a UPA também para funcionar. Porque eu dizia que o fato de se ter uma policlínica daqui a um ano, a gente precisa resolver com mais eficiência o problema que é momentâneo. Então essa dedicação, a gente entende que tem os processos licitatórios, a gente entende que tem todas essas dificuldades burocráticas, mas aí onde se vai buscar o apoio, né? Até porque essas pontes ele tem junto com o governo do estado, né? E essa habilidade política ali é peculiar, então ele tem esse compromisso com a nossa cidade, então fica mais fácil para ele fazer isso, né? Mas a dificuldade maior de Santo Antônio é justamente isso, é porque Santo Antônio ela absorve, né, toda essa demanda também dos outros municípios. E essa pactuação aí nem sempre é de forma correta. Os valores estão defasados há muito tempo, né? Então a gente tem esse entendimento. Então a gente busca, eu digo e repito, disse isso na outra rádio, que ainda há necessidade de termos paciência com o prefeito. Por quê? Porque ainda está no início da gestão. Segundo, que de qualquer forma, às vezes a gente fala isso, ele é uma pessoa que ainda não teve a experiência de administrar uma cidade do tamanho de Santo Antônio de Jesus, com os problemas que a capital do Recôncavo tem. Então é importante a gente também mensurar e parar com essa polarização, porque a eleição acabou. Eu digo, quando você diz oposição a quê? Só para ser oposição, só para fazer críticas, como outros vereadores no passado fazia, que dizia que não ia defender o indefensável e na hora da votação da CIP votou lá todo mundo, disse amém. Então são situações que a gente busca, né, entender esse tipo de comportamento. Porque tem gente que diz que é situação a quê? Ao seu próprio benefício? Porque... Sim, mas o senhor se coloca como oposição. Eu me coloco como cidadão que quer o bem de Santo Antônio de Jesus e que torce pelo sucesso da gestão do atual prefeito. Eu me coloco desta forma. E que então, assim, o senhor torce pelo sucesso da gestão. Lógico que porque sim. O senhor entende que isso é torcer pela cidade. Lógico. Não tem por que a gente ficar fazendo cargas negativas. Agora, reconhecer, né, que há as falhas, que há necessidade, inclusive da população e do cidadão. Isso que as pessoas fazem aqui quando liga para a rádio para informar, o prefeito tem que também ter a habilidade de absorver com tranquilidade, porque os problemas existem. Eu disse em um determinado momento que ele saiu do centro do poder para o centro do problema. Ele vivia na Assembleia, ele vivia com o governador, ele vivia com o senador, né, naquele meio de uma situação confortável, diria, e conseguindo resolver os problemas pontuais de municípios. Problemas que ele está vivenciando o dia a dia aqui na cidade, não são poucos, que foram gerados pela gestão passada, mas outros que são de muitos e muitos anos, né? Então a gente precisa ter essa paciência, né, e aguardar o time para a gente cobrar. Muito bem, agora... eu quero aqui voltar a registrar o pessoal. Rosana Borges entrando aí para assistir a gente, o Fabrício Setaíde, Andressa, Osmar Macedo, Rick Santana, Kaique Oliveira, Franciele Silva, uma turma boa acompanhando o nosso programa, assistindo, né, a entrevista aqui com o doutor Everaldo. O senhor falou que ainda está cedo. Está ainda dentro de um prazo, né?
100 dias. Evidentemente que 100 dias, algumas coisas podem estar arrumadas, outras ainda estão no prazo, a depender do pepino que você tenha encontrado. Eu gostaria que o senhor comentasse duas situações que nós observamos. A queixa que se faz do que se encontrou, que isso aí todos os prefeitos estão fazendo, se queixando de uma herança maldita. E também, qual seria o prazo ideal, então, para se dizer assim, olha, já está demais? Ou isso varia de problema para problema? Bom, em relação a essa questão de prazo, tem que ser o mais breve possível. É como eu lhe falei, a população ela está ávida da resolutividade dos problemas que ela vive, né? Em relação a prazo especificamente, o prazo é o mandato, ele tem 4 anos, mas é lógico que ele tem que tentar resolver o mais breve possível o que se deixou de ser feito na última gestão. Mas vale ressaltar que ele foi responsável também por isso, porque naquele momento foi o maior cabo eleitoral de Humberto Leite. Então, venceu a eleição, o povo deu outorga a ele, né, de vencedor, e cabe nós esperar que ele dê resolutividade e ele cobrar dos seus colaboradores, do seu secretário, que se faça as coisas acontecerem, né? Que consiga fazer coisas simples acontecerem, como você acabou de citar, uma simples bomba. Isso não é o prefeito que tem que resolver. E quem é? É o secretário, é um encarregado, alguém tem que resolver isso. Uma ligação, a ligar a bomba na zona rural é prefeito? Pelo amor de Deus, senão não precisaria de ter subordinados, de ter pessoas com essa função. Então tem que se dar... Mas isso não implica na escolha ali boa da equipe também? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Ele está tendo esse tempo porque ele colocou e que ele tem a habilidade para trocar aquele que não funcione. Porque isso senão cai no colo dele, como você está falando aí. Mas o tempo é pouco, 90 dias, é até para ver, né, se aquela pessoa... Porque é a mesma coisa. O prefeito aqui, ele administra a maior empresa da cidade. A que mais gera emprego, a que tem mais colaboradores. Né? Então ele não tem conhecimento. É a que tem mais recursos e que tem muito mais cobranças. E muito mais cobrança também. Mas ele não pode, ele como presidente, diretor dessa empresa, ele não pode saber o problema que está lá na ponta. Ele deve até saber. Ele deve ter esse conhecimento se houver esse feedback de todos esses funcionários e colaboradores que estão participando da gestão. Então é importante que ele se faça as reuniões necessárias, que ele cobre desses colaboradores, porque a gente sabe que no passado, por exemplo, o prefeito nunca tinha feito reunião com o secretário. Todos os secretários fazendo reunião ali. Exatamente, balanço, metas, né? Estabelecer metas, né, para serem atingidas. O senhor não está falando isso pelos 2 meses que o senhor ficou, não? Ou já era todo mundo disse que não tinha reunião? Não, todos. Eu perguntava, eu procurava, né? Então, são situações que a gente, né, que a gente está vendo que essa atual gestão está preocupada em se resolver. Então, a gente tem visto que há um planejamento em busca do recurso para ser executado. Então, tudo é etapas. Então, você busca o recurso, licita e executa. Então, eu acredito, agora é lógico, que essa ansiedade é natural das pessoas, do cidadão. Eu estou falando isso porque eu me coloco no lugar, eu fui candidato. Já pensou que eu não teria os mesmos problemas? Sim. Mas esse prazo, né, eu acho que, você falou o prazo, uns 6 meses. Né, acho que o primeiro biênio você tem condições de fazer uma avaliação e buscar resultados. Lógico que ele não vai ter conseguir... uma avaliação que todo prefeito tem, na minha opinião, ano que vem, né? Porque quando lança seus candidatos a deputado estadual e federal, se o prefeito estiver bem, seus candidatos vão bem. Se estiver mal, aí e a responsabilidade dele é muito grande, até porque a gente vê, né, que ele tem um patrimônio eleitoral e esse patrimônio, né, a gente ouve dizer também que provavelmente será o filho dele o candidato. Então, a última eleição ele teve 12 mil votos aqui em Santo Antônio de Jesus. Então, o zero dele é 12 mil. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, para ele. Então, ele precisa estar bem, precisa então ele executar tudo aquilo que houve, os compromissos da eleição. Doutor Everaldo, tá para ajudar o prefeito, para fiscalizar ou para atrapalhar? Estou para ajudar, né? Estou para fiscalizar, estou para contribuir, né? Estou para exercer o meu direito de cidadão, estou aqui para poder fazer o que a gente tem feito todos os dias, né? Praticar cidadania, meu caro Léo. E espero que as pessoas tenham essa maturidade também, que parem de negócio de paixão, pare de querer polarizar.
de coisas que já foram vencidas, ultrapassadas. A gente tem que buscar o foco, a gente tem que ter foco, a gente tem que buscar resultados. E Santo Antônio, por essas divergências ou por essa disputa, por essa polarização que não deveria existir nunca, tem perdido. Então, venceu a eleição, pronto, vamos dar as mãos para que ele possa, né, conseguir o resultado. Mas isso não significa que você concorde com tudo que está sendo feito ou o que que está deixado de ser feito. Então é importante ter essa visão crítica, essa responsabilidade, entendeu? De nós todos. Okay. Que o que a gente observa é que às vezes o eleitor ele não se comporta como cidadão. Eu me lembro que na eleição de agora que passou, houve antes da eleição uma manifestação das pessoas contra o aumento do salário dos vereadores. Não foi isso que aconteceu lá na Câmara? Houve abaixo-assinado, teve uma movimentação. Mas no resultado da urna, a maioria dos vereadores foram eleitos. Ou seja, as pessoas no dia a dia agem, né, como cidadão, mas na hora de votar, vota como eleitores. Fazendo um paralelo, eu fico com medo dessa Lava Jato aí. Pois é. Com lista ou sem lista, eles querem a lista para se esconder, para o nome não aparecer. Né? Aí ninguém vai ver, é Jucá, não. Bom, mas Jucá está dentro de uma lista. Aí aquela lista tem mais dinheiro, sai comprando voto, ou fazendo uma boa mídia, e de repente aquele listão podre está lá de novo. Né? E mesmo sem lista, quem está liderando lá em Alagoas é o filho de Renan. Pois é. Na Bahia, se fizer uma pesquisa, os cabeças da polícia são pessoas que estão na lista da Lava Jato. Embora essa lista, muito embora venha a ter investigações agora. Eu particularmente aqui, só respondendo, doutor Everaldo, chamar a atenção do povo para o seguinte: o pessoal fica muito naquele discurso, olha, mas tem que ver que a lista não é isso, não é aquilo, tem que ver, olha, gente, a lista, a delação premiada é simplesmente o seguinte: é um criminoso, é um corrupto, se entregando, confessando e entregando quem roubou, quem foi corrupto junto com ele. É só isso. Então, para mim, independente de algum juiz vir inocentar ele, eu acredito naquilo que está sendo dito, porque é um criminoso confessando o seu crime. Eu não tenho motivos para duvidar das palavras do Marcelo Odebrecht. Eu posso até duvidar que ele está poupando alguns, que ele não está falando tudo ainda. Mas o que ele está falando, ele não tem por que inventar, dizer eu fiz. Se tivesse alguma saída, ele ia dizer, ia provar que não fez. Mas ele está dizendo eu fiz e fiz dessa forma e o comprovante está aqui. E aí tá aí Jacques Wagner, Semineto, Renan, Jucá, né? Tem essa turma grande, tem alguns intocáveis, né? FHC e Sarney são intocáveis. Aí entrou o Serra, entrou o Alckmin, o Aécio Neves, né? Que há pouco a campanha da Marina entrou, né? A SEMI eu citei, e tantos outros. Teve gente que o nome dele não apareceu, mas alguém negociou por ele. Né? Mas, mandando um abraço aqui, doutor Everaldo, vai ter mais tempo pra gente conversar, viu, daqui pra frente, mas vai abraçar aqui Góis Santos, que tá assistindo, o Fabrício Ataíde, que é muito ligado nessa parte técnica, falou aqui, excelente transmissão, Danilo Damascena, Valdenice Ribeiro, Luiz Carlos Santos e várias pessoas acompanhando a gente. Com certeza você pode assistir e o legal é que você pode compartilhar na sua página, colocar o legalzinho lá que você gostou da entrevista e compartilhar para o pessoal, tá bom? Doutor Everaldo, eu quero aqui agradecer, deixar o espaço para o senhor fazer suas considerações finais, né? E diga, a entrevista me surpreendeu, viu? Pois é, as pessoas acham que a gente tem algum rancor, alguma raiva quando a gente pratica política, e na verdade e também muita gente espera que o senhor faça um papel que ele não tem coragem Exatamente. de fazer. Ele quer colocar ali, olha, Léo Valente tem que falar isso, então Everaldo tem que falar aquilo, tem que... Sim, eu falo e você? O que eu acho, no momento, eu tenho a minha opinião, e como você começou a falar, e só a gente tá fora do tempo, mas foi uma pasta que a gente defendeu, a questão do São João, eu tenho dito, eu espero que o Ministério Público, eu espero que o prefeito, que foi um dos críticos em relação ao São João, que ele possa, né, fazer agora da forma como ele esperava que o seu antecessor fizesse, com redução de custos, com valorização do artista da terra, que a gente continuasse fazendo o festival de música de valorização do artista da terra, sim, né? Então são essas ações que a gente motiva e valoriza o nosso município. Então a gente
O Festival de Música não foi de Dr. Everaldo, não. O Festival de Música foi da Secretaria de Cultura do município. Então é preciso se preservar essas ações para que a gente possa ter sempre músicas bonitas, como o da Juliana do acordeão, é de Santo Antônio de Jesus, que foi muito pouco explorada na época pela gestão que se passou. Então é importante que a gente tenha assim um artista em cada esquina fazendo o desenvolvimento do seu trabalho e que a gente dê a oportunidade às pessoas de Santo Antônio de Jesus que possa a gente de uma vez por todas transformar a nossa cidade na capital do Recôncavo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Everaldo.